Olá, eu estou aqui para explicar os conteúdos da primeira semana do PET de Química. O início do PET, ele traz uma revisão sobre as propriedades da matéria. Então, como diferenciarmos, né, duas substâncias idênticas uma das outras. Então, a primeira coisa, temos que entender que todas as substâncias, ela vai diferenciar uma das outras, né? E essa diferenciação a gente chama de propriedade específica. Então, cada substância ela vai ter uma densidade, ela vai ter uma solubilidade, ela vai ter uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Vou destacar um ponto bastante importante, ó, que não existe, né, duas substâncias que tenham as mesmas propriedades específicas iguais. Então, uma substância ela vai diferenciar uma das outras. Tá? Um exemplo aqui, a gente tem, né, o ar que a gente respira, a gente vai ter essa composição aqui. Né? Então, a gente tem aqui 78% de nitrogênio, a gente vai ter quase 21% de oxigênio, argônio 0,93, xenônio. Então, a gente vai ter essa porcentagem aqui. Né? Esse aqui é o ar que a gente respira, ela tem essa proporção. E aí, a gente vê vários, está vendo aí na atualidade, vários vídeos, né, postados aí na internet, feito com um dispositivo artesanal que supostamente melhora, né, a oxigenação de pacientes com Covid-19. Então, eu quero chamar a atenção aqui, ó, nesse aspecto aqui. Ó. Então, por exemplo, o concentrador de oxigênio é um aparelho que é utilizado, né, em hospitais. Ele pega todo esse ar aqui, atmosférico, e concentra o oxigênio em 95%. Né? Então, ele pega esse ar e concentra o oxigênio em 95%. Esse respirador caseiro, ele é capaz de fazer isso? Né? Então, dá para a gente refletir, né, a eficácia desse aparelho. Né? Uma resistência das vias aéreas de pressão de oxigênio. Então, esse oxigênio ele tem que ser controlado de acordo com cada organismo, de acordo com cada indivíduo. Então, não podemos simplesmente pegar o oxigênio e jogar, né, dentro dos pulmões. Aqui ele traz um conceito sobre a matéria. Né? Então, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente pode considerar o ar que a gente respira, né? Então, o ar que a gente respira, a gente pode considerar uma matéria? Sim. Então, a gente pode considerar o ar que a gente respira como uma matéria. Porque o ar, a gente consegue inflar um balão, a gente consegue encher uma bola. Tá? Dentro dessa matéria, a gente classifica a substância em simples e composta. Substância simples é formada por um único tipo de átomo. Então, por exemplo, o oxigênio, O2, né? O hidrogênio, H2, e assim outros gases. Né? Tudo que for formado por um único tipo de átomo, né, ou de elemento químico é uma substância simples. Já uma substância composta é formada por átomos, ó, de elementos, tá vendo? Então é formada por elementos diferentes. Então eu tenho NaCl, eu tenho, por exemplo, aqui a água, é uma substância composta, porque é formada de átomos, né, de elementos de hidrogênio e oxigênio. Então, dois tipos de átomos, uma substância composta. Já a mistura, a gente pode classificar ela em homogênea e heterogênea. Então, homogênea apresenta uma fase só. Um exemplo de mistura homogênea, a água, H2O, mais o álcool, C2H6O. Então, a gente tem aqui o álcool e a água. A gente não consegue, em um recipiente, né, a gente não consegue separar qual que é a água e qual que é o álcool. Então, a gente não consegue ver. Né? A gente vê somente uma fase, eu não consigo fazer essa separação. Então, por isso que é classificado como uma substância homogênea. Já a heterogênea, eu já consigo separar, ver mais de uma fase. Então, por exemplo, aqui eu tenho a água. Então, a gente vai ter aqui a água. Né? E aí, eu tenho um óleo ou uma outra substância que não dissolve na água. Então, vamos colocar aqui o óleo. Então, vamos imaginar que aqui em cima eu tenho óleo. Então, eu consigo ver duas fases, né? Eu consigo ver a fase da água e do óleo. Então, ela é uma substância heterogênea, porque eu consigo ver duas fases. São os estados físicos da matéria: sólido, né? Líquido e gasoso, gás. Aí a gente tem o plasma e o bóson de Einstein.
Então, esses estados físicos, na verdade, que é 5, mas no ensino médio a gente só estuda, né? A gente estuda somente esses daqui, ó, esses três aqui. O que vocês têm que entender aqui? Que no estado sólido, os átomos aqui, a interação de um átomo com o outro, ela é muito forte. Então, as moléculas estão bem próximas uma das outras. Já no estado líquido, ela já está mais afastada, né? Tem um movimento de deslizar uma molécula sobre a outra. Aqui é apenas um movimento vibratório. E no estado gasoso, ele tende a ocupar o maior volume possível. Uma outra maneira da gente influenciar esses estados físicos da matéria aqui, sem ser a temperatura, é a pressão. Então, se você pegar, por exemplo, uma seringa, né, e pegar um êmbolo aqui e apertar ele aqui, então, por exemplo, vamos pegar um gás aqui, aí a gente aperta esse êmbolo, o que vai acontecer? Ele vai ficar bem mais próximo um do outro. Então, esse gás ele pode transformar em líquido ou sólido, dependendo da pressão. É o que acontece no botijão de gás. Então, você pega o botijão de gás, né, você balança ele, esse botijão está líquido ali dentro. Por quê? Porque tem uma pressão muito grande. Na verdade, ele é gás, mas ele está comportando como um líquido, porque as moléculas estão bem mais próximas uma da outra. Se eu pegar aquele botijão e aumentar mais ainda a pressão, o que vai acontecer? As moléculas vão ficar bem próximas. Ela pode chegar até se comportar como um sólido, porque as moléculas vão ficar bem unidas uma com a outra. A gente tem o gráfico de aquecimento da substância. Então, uma substância pura. Então, a gente vai ter aqui uma substância pura, uma mistura de substância. Então, como que é que a gente vai entender aqui o gráfico? Como que a gente vai compreender esse gráfico? Toda substância pura, aqui a gente tem um ponto de fusão. Então, aqui eu vou ter a fusão da substância. E aqui eu vou ter a ebulição. Né? O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. O que é ebulição? Ela começa a borbulhar, aquele gloob-gloob. Quando você está fervendo a água, né, não começa a borbulhar? Aquele gloob-gloob é a ebulição. Então, se tratando da água, o ponto de fusão da água é 0 grau. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Né? Então, 100 graus Celsius. O que vocês têm que entender aqui? Ó, que qualquer temperatura menor que a fusão, todas as substâncias está sólida. Na fusão, ela está sólida mais líquido. Entre a fusão e a ebulição, ela está líquida. Na ebulição, ela está líquida mais gás. E após a ebulição, ela vai estar gás. Aqui nessa mistura já está completado. Né? Então, ou seja, numa panela convencional, se você pegar uma panela de pressão, né, deixar ela aberta e colocar aqui calor, então você vai colocar calor, você vai perceber que a água ela vai entrar em ebulição a 100 graus. Medir com um termômetro aqui, você vai perceber que aqui vai estar 100 graus Celsius. Você pode aumentar a quantidade de calor, aumentar mais fogo aqui. Né? O que vai acontecer? Ela vai evaporar, mas ela não vai passar de 100. Por quê? Assim é o ponto de fusão também. Ela vai solidificar a 0 grau. Né? E ela vai entrar em ebulição a 100 graus. No momento que você coloca uma outra substância aqui, vamos imaginar aqui que eu vou colocar o NaCl. Então eu tenho aqui agora NaCl mais a água, H2O. Né? O que vai acontecer? Ela já vai ser uma mistura de solução. Ela já vai ser uma mistura. Aí na mistura, aqui eu vou ter a fusão. Né? Não pode esquecer que essa primeira curva aqui é a fusão. A segunda curva é a ebulição. Todos os gráficos de aquecimento vão mostrar isso. A diferença é que ela não vai ter um valor fixo. Ela vai ter, né, uma alteração aqui. Ó. Então a gente vai ter o início da fusão. Então aqui eu vou colocar o início da fusão e aqui final da fusão, nesse intervalo aqui. Aqui eu vou ter o início da ebulição e aqui eu vou ter o final da ebulição. Então aqui eu vou ter o final da ebulição, aqui nesse ponto aqui. Ó. Então toda mistura ela vai ser inclinada à fusão ou à ebulição. Aí ela é uma mistura de solução. Por que uma mistura? Essa mesma água, quando ela é uma mistura, quando você coloca o sal numa panela aberta, vamos imaginar, você vai medir com um termômetro, ela vai começar a borbulhar, por exemplo, no início da ebulição dela. Qual que é o início da ebulição? 100 graus. Então ela vai começar a borbulhar a 100 graus. E aí você coloca mais fogo, ela vai continuar borbulhando e aumentando a temperatura. Então ela vai, por exemplo, a 105 graus. Então vamos imaginar que ela foi a 105 graus. Então ela alterou.
Se ela alterou, ela é uma mistura. Se a ebulição dela foi um valor fixo, não altera, ela é uma substância pura. Então é assim que a gente identifica uma substância pura de uma mistura. Aqui a gente tem agora duas substâncias que comportam diferente. Então eu tenho a mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É quando você tem duas substâncias e o ponto de fusão dela não altera. A mistura azeotrópica, o ponto de ebulição não altera. Tá? Um exemplo, eu tenho aqui a solda, que é o estanho, né, mais o chumbo. Então ela vai entrar em fusão numa única temperatura. O bronze vai entrar mais o cobre, né? O bronze é cobre mais estanho. Então ele vai entrar em fusão numa única temperatura, ela não vai alterar essa temperatura. Então a gente chama de mistura eutética. Já a mistura azeotrópica, ela altera. Então a gente vai ver aqui que o ponto de fusão altera, mas o ponto de ebulição não, é o contrário desse. Um exemplo, o álcool e a água. Então vamos imaginar assim, ó, você tem um recipiente aqui de álcool, né? Você tem um recipiente aqui, aí você coloca aqui uma quantidade de álcool e outra quantidade de água. E aí você vai colocar calor aqui, né, para entrar em ebulição. Aí você vai medir com um termômetro. Essa substância aqui, vamos imaginar que ela tem muito álcool, né? Muito álcool etílico e pouca água. Ela entrou em ebulição a 78 graus, que é o ponto de ebulição do álcool. O álcool entra em ebulição a 78 graus. Então ela começou a borbulhar a 78, mas a água é 100, só que ela comportou como se fosse o álcool. Entendeu? Então isso é uma mistura azeotrópica. É quando você tem duas substâncias diferentes, cada uma delas com ponto de ebulição diferente, só que ela vai entrar em ebulição numa única temperatura. Né? Aqui a fusão é a mesma coisa. Você tem duas substâncias diferentes, você vai derreter ela, né? Passar do estado sólido para o líquido numa única temperatura. Tá? Então a gente não consegue separar uma substância eutética pelo ponto de fusão. Eu não consigo separar uma mistura azeotrópica pelo ponto de ebulição. A gente não consegue. A gente tem o gráfico de resfriamento, né, de uma substância. Aqui eu tenho o gráfico de aquecimento e aqui de resfriamento. Então, no aquecimento, a gente vai ter, né, o estado sólido, aí você aquece ela, né, vai transformar em sólido mais líquido, a fusão. Aí, entre a fusão e a ebulição, ela vai ter o estado líquido, ela vai ter um intervalo de tempo. E na ebulição ou vaporização, né, a gente encontra ela no estado líquido mais gás. E após a ebulição, né, no estado gasoso. Então, no resfriamento, a gente já pega a substância no estado de vapor, de gás. Né? Então, ou seja, ela está na forma de gás. E aí você vai resfriar esse gás. Então, vai fazer um processo inverso. Você vai voltar ao processo. Então, você vai condensar. Então, vapor transformar em líquido a gente chama de condensação. Então, você vai ter o ponto de condensação que é o mesmo que o ponto de ebulição. Então, ele está a gás. Você vai resfriar esse gás, vai transformar num líquido. Né? Você vai resfriar esse líquido e ele transforma em sólido. Isso aqui, ele deu duas substâncias com densidade diferente. Uma 0,7, a outra 1,5. E aí na letra A ele pergunta aqui qual a relação, qual é a definição, né, e a fórmula da densidade. Então qual é a definição, da densidade? Então vamos colocar aqui que é a relação, né, é a relação existente entre a massa, então entre a massa, né, e o volume dos materiais. Então, a definição da densidade é isso. E a fórmula da densidade? A fórmula da densidade é densidade igual a massa dividida pelo volume. Então, a fórmula da densidade é essa daqui. Aí, lembrando que a massa ela tem que estar em gramas e o volume ela vai ter que estar em centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Então, 1 ml é 1 centímetro cúbico. Então, isso aqui é a fórmula da densidade. Aí na letra B, ele está falando que trata de uma substância igual ou diferente. E como que você faria para identificar a substância? Então são substâncias, né? Vamos colocar aqui, ó, que são substâncias, né,
Ó, substâncias diferentes, porque a densidade ela é diferente, então são substâncias diferentes. E como que a gente faria? Para diferenciar, eu pesaria na balança, né? Então vamos colocar aqui, ó, diferenciar, para diferenciar, pesaria na balança. Então, esse é o primeiro exercício. Já no segundo exercício, ele deu, né, 3 substâncias e a gente tem que completar aqui quais o estado físico da matéria, se é sólido, líquido ou gás. Então, o que vocês têm que entender aqui? Ó? Que toda substância ela vai ter um ponto de fusão e qualquer temperatura menor que a fusão, a gente encontra ela no estado sólido. E qualquer temperatura maior que a ebulição, a gente encontra ela no estado gasoso. E entre esse intervalo aqui, a gente encontra ela no estado líquido. Tá? Então, toda substância ela vai ter esse ponto de fusão e ponto de ebulição. Qualquer temperatura menor que a fusão, sólido, entre a fusão e a ebulição, líquido, e maior que a ebulição, gás, igual no gráfico lá. Então, por exemplo, o cloroformo, o ponto de fusão dele, menos 63 graus. E o ponto de ebulição, 61 graus. Então a gente vai ter um intervalo, uma reta, né, de número aqui. E aí eu vou ver aonde se encaixa o 50 que foi dado no exercício. Então o 50 não é maior que menos 63, então ele vai estar de cá. E ele não é menor que 61, então ele vai estar aqui, ó. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 61, 60, aqui eu vou ter o 59, 58, 57, 50 aqui. Para cá eu nunca vou encontrar os 50, porque 51, ó, 61, 62, 63, 64 vai aumentando para o infinito, positivo. E aqui vai aumentando para o infinito negativo, né? Menos 63, menos 64, menos 65, menos 66. Nunca vou encontrar os 50, então ele está aqui. Então, qual é o estado físico aqui? Então, líquido. Aí você vai completar aqui, ó. Então ele vai estar no estado líquido. Já o pentano, o mesmo procedimento. Ele vai ter que menos 130, né, que é o ponto de fusão, e o ponto de ebulição do pentano, 36. Então a gente vai ter aqui 36 graus. E aí, os 50, vamos ver aqui onde que ele vai estar. Que intervalo aqui que ele vai estar? Ele é menor que menos 130? Não. Então ele vai ser aqui. Só que ele não é maior que 36, então ele vai estar de cá, ó. Porque aqui você não encontra os 50. Vamos imaginar que você tem o 0, aí menos 1, menos 2, menos 3, vai para o infinito negativo. Aqui você vai aumentando para o infinito positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 40, 50. Então, o 50 está de cá. Então, aqui ele vai estar o quê? Gás. Aí você vai escrever aqui, gás. Ponto de fusão do fenol, 41. Qual que é o ponto de ebulição do fenol? 182. Aí, numa escala de número, vamos observar aqui, ó. Então, aqui, numa escala de número, né, aonde se encaixa os 50? Então, observa que aqui, ó, 41, 42, 43, 44, 45, né, 46, 50, 100, 120, 130, vai aumentando, né, aqui. Então, os 50, ele está no meio aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o fenol ele vai ser líquido, tá? Então, ele vai ser líquido também. Nativas correlaciona adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em... Então, vamos primeiro aqui, ó, água de coco. Então, todas as substâncias heterogêneas, a gente tem aqui o tamanho da partícula, de 0 até 1 nanômetro, nm, então aqui, nanômetro, ela é homogênea. E de 1 nanômetro até 1000 nanômetros, ela vai ser heterogênea. E maior que 1000 nanômetros também é heterogênea. Então, aonde se encaixa essa água de coco? Ela está encaixando aqui, ó. Então a substância ela vai ser heterogênea. Ela é classificada como heterogênea, assim como qualquer tipo de suco, gelatina, geleia, emulsão. Então é tudo classificado como heterogêneo. Às vezes a gente não consegue ver uma fase a olho nu, mas se eu usar aparelho eu vejo mais de uma fase. Então é classificado como heterogêneo, tá? Leite, sangue, a poeira no ar, neblina, tudo, né, é classificado como heterogêneo. Então essa letra A aqui está verdadeira. Laranjada, né? É heterogênea? Verdadeira. Né? Suco de laranja é verdadeira. O leite é homogêneo? Não, leite é heterogêneo. Então esse aqui é falso. A poeira no ar, heterogênea, verdadeira. A água do mar filtrada, homogênea, verdadeira. Eu consigo ver uma fase só. Então a resposta daqui, da terceira letra C. No 4, um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, cubo de gelo
e os gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida. Existem. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que fazer o desenho. Vamos desenhar aqui. Ó. Então, eu tenho um recipiente fechado. Né? Vamos imaginar aqui que está fechado. Dentro desse recipiente, a gente tem aqui ó, água líquida. Então, vamos colocar aqui, ó, tem água. Né? Eu tenho água líquida. Eu tenho cloreto de sódio dissolvido. Então, eu tenho aqui ó, mais o NaCl. Então, vamos colocar aqui do lado o que a gente vai ter. Ó. Eu tenho água. Né? Eu tenho NaCl. Aí a gente tem também cubo de gelo. Então eu tenho aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, o gelo. Eu tenho 2 cubos de gelo, né? Gás nitrogênio, então eu tenho bolinhas de gás ali, nitrogênio, que é o N2. E eu tenho também o gás aqui, que é o oxigênio, o O2. Então, observa aqui que dá para a gente já saber quanta substância tem. Ó. A água e o gelo é uma substância só, ela é igual. Ela mudou apenas o estado físico. Então, quanta substância eu tenho? 1, 2, né, 3, 4. Então, eu tenho 4 componentes. Então, ou vai ser essa daqui, a letra D, ou vai ser a letra A. Agora, eu tenho que saber quantas fases eu tenho aqui. Ó. Aqui falou que eu tenho água mais o NaCl, que é o cloreto de sódio, dissolvido e não dissolvido. Então, eu tenho sal aqui, o NaCl, não dissolvido. Então, eu consigo ver ele aqui. E eu tenho também 2 cubos de gelo aqui. Ó. Então, a gente tem gelo aqui. A gente consegue ver o gelo. E tem gás nitrogênio e oxigênio. Os gases, a gente vai conseguir ver bolinhas de gás aqui. Ó. Só que essas bolinhas de gás eu não consigo separar qual que vai ser o oxigênio e qual que vai ser o nitrogênio. Então, eu não consigo ver. Então, quantas fases eu consigo ver? Vamos contar aqui agora. Ó. Eu consigo ver a fase da água e do sal, que é uma só. Então, aqui eu vou ter uma fase. O sal aqui eu vou ter outra fase, 2. Eu vou ter o gás aqui, 3 fases. E o gelo, 4 fases. Então, a resposta desse exercício é 4 fases e 4 componentes. Letra A. Tá? A gente vai ver aqui os gráficos de aquecimento. Então, ele está falando aqui, ó, indique nos gráficos que se pede. Primeiro aqui, vamos completar. Né? Vamos pegar o gráfico aqui, ó, completar. Então, na primeira curva do gráfico, lembra, sempre eu vou ter a fusão. Na segunda curva, eu vou ter a ebulição. Então, olha aqui, eu vou ter a ebulição. Aqui, eu vou ter, nessa primeira curva de resfriamento, eu vou ter a condensação. Condensação. E aqui, né, nessa outra curva, eu vou ter a solidificação. Observa aqui que esse gráfico aqui, ó, ele é uma mistura, porque a condensação não foi um valor fixo, ela alterou. Então, aqui eu tenho mais de uma substância. A solidificação também. Então, não é mistura azeotrópica nem eutética. Já esse gráfico aqui, eu tenho uma substância pura, porque a fusão e a ebulição permaneceu constante. A temperatura e a faixa de fusão, que é o TF. Então, qual que é a temperatura e a faixa de fusão? Então, dessa substância aqui, ó, esse é 0 grau. Então, aqui eu tenho a temperatura de fusão, 0 grau. Né? Circule a temperatura e a faixa de ebulição. Então, a ebulição aqui, eu vou ter ela, né? A temperatura de ebulição, eu vou ter esse valor aqui, de 100 graus. Aí, nesse outro gráfico do lado, a gente vai ter o mesmo valor aqui. Ó. Então, aqui nesse ponto aqui, que é a condensação, eu tenho aqui a ebulição. Né? Então, aqui eu vou ter ó, a temperatura de ebulição. Então, essa temperatura ela alterou. Então, aqui eu vou ter a temperatura de ebulição. QT, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão desse outro gráfico aqui, ela está aqui. Ó. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter o início e o final dela, porque ela teve alteração. Então, aqui eu vou ter a temperatura, né, de fusão. Temperatura de fusão, a gente vai ter nesse ponto aqui. Agora, na letra D, está falando aqui, ó, defina se é um gráfico de aquecimento ou resfriamento. Então, esse primeiro aqui é um de aquecimento. Então, aqui você tem um gráfico de aquecimento. E aqui você tem um gráfico de resfriamento. Tá? E na letra E, defina se é um gráfico de mudança de estado físico de uma substância ou de uma mistura. Então, aqui eu tenho uma substância pura, né, nesse gráfico aqui, porque não alterou a fusão nem a ebulição.
E aqui nesse aqui eu tenho uma mistura de substância. Então é isso, a primeira semana, né, é isso daí. Qualquer dúvida pode estar perguntando aí pelo WhatsApp ou no Google Sala de Aula, tá bom? E bons estudos!